Saudações de amor e paz do Senhor a todos os nossos irmãos, miditins e também aos nossos convidados que estão conosco agora para continuarmos ouvindo as palavras de Deus, cujo propósito é guardá-las, mantê-las em nossos corações para servir de nossa orientação e luz em nosso dia a dia. À medida que vocês crescem, irmãos adolescentes, que vocês sejam formados da maneira de Deus, dita na Bíblia, por meio de suas palavras que estamos estudando. Esperamos que esses momentos que estamos passando para estudar as palavras de Deus, se ainda não agora, que vocês cheguem ao ponto de ficarem entusiasmados, de ficarem animados, alegres nas nossas reuniões, que vocês cheguem ao ponto de ansiar por ouvir as doutrinas de Deus. Como nós, mais velhos, nós que ouvimos as palavras de Deus há bastante tempo, muito mais tempo do que vocês, mas com a ajuda e misericórdia do Senhor, toda vez que há uma reunião, quando ouvimos o irmão Daniel, sentimos alegria em nossos corações. É uma boa indicação, uma indicação ótima, quando temos alegria em ouvir as palavras de Deus. Isso é algo escrito no livro de Atos 13:46. A Bíblia diz o seguinte: Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Era mister que a vós se pregasse em primeiro lugar a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Para que vocês entendam a situação, Paulo pregava aos seus companheiros israelitas, mas não queriam ouvi-lo. Não queriam a palavra de Deus. Eles rejeitavam. Eles não tinham prazer. Não sentiam alegria em ouvir a palavra de Deus. Então Paulo disse: Era mister que a vós se pregasse em primeiro lugar a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Então, você rejeitar a palavra de Deus, se recusar a ouvir a palavra de Deus, é um ato de julgar a si mesmo como indigno da vida eterna. Isso é tão sério. Aqueles que se recusam a ouvir a palavra de Deus, então examinem a si mesmos, irmãos jovens. Vocês ficam entediados nas nossas reuniões? Isso é mau. Isso não é uma boa indicação. O irmão está nos chamando de novo. Agora temos que ouvir de novo as doutrinas. Ele até quer que liguemos nossas câmeras. Queremos que as suas câmeras fiquem ligadas para aqueles que não estão nos nossos encontros presenciais, para nos vermos, para vermos vocês e para que vocês nos vejam também. E claro, para monitorarmos vocês, se vocês estão ouvindo as palavras de Deus ou não. Mas claro que não podemos forçar ninguém, não podemos obrigar ninguém. Mas com a misericórdia de Deus, queremos completar. Vocês podem ver os esforços do irmão Daniel em ensinar a irmandade. Nós, da nossa parte, queremos participar um pouco do empenho do nosso líder para nos conduzir ao bem. Assim como esse versículo que lemos, se você rejeitar a palavra de Deus, se você se recusa a ouvir a palavra de Deus, você está se julgando indigno da vida eterna. Na vida eterna, você estará com o Pai. Quando Ele falar, você ouvirá Ele eternamente, mas em pouco tempo você não quer ouvir Ele. Como você poderá ser incluído na vida eterna? Você não é digno de estar lá se
Você não quer ouvir as palavras de Deus. É a mesma coisa que disse o Senhor Jesus Cristo. Em João 8,47, ele disse, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Mas há aqueles que não querem ouvir, porque não são de Deus. Então, a indicação de ser de Deus, mesmo sendo jovem, é uma indicação de ser de Deus. Se apaixonar pela palavra de Deus. Tendo respeito pela palavra de Deus. Quando se trata da palavra de Deus, fica atento, coopera quando tem estudo da palavra de Deus. Será que somos assim, irmãos jovens? Essas não são as minhas palavras. Não são as palavras próprias do irmão Daniel. Não são as palavras próprias do servo designado para vocês. Essas são as palavras do Filho de Deus. São as palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Talvez vocês digam, não, estou ouvindo, sempre estou presente. Pergunte para meu servo. Estou sempre presente. Vocês podem perguntar para o nosso servo, mas o significado profundo de ouvir não é apenas ouvir literalmente. Claro que você precisa ouvir. Como a palavra de Deus pode entrar em você se você se recusa a ouvir? Tudo bem, você ouve, mas você não pratica. Será que você ouve mesmo? Você não dá ouvidos. Assim, porque devemos saber, que quem ouve, coloca em prática a palavra de Deus que ele ouve. Então, é importante que tenhamos alegria em ouvir a palavra de Deus, irmãos jovens, irmãos meditins. Porque de repente vocês têm mais alegria em outras coisas. De repente a sua alegria é igual àqueles que não são de Deus, porque aqueles que são de Deus devem se alegrar no Senhor. Já estudamos isso, com o Daniel, Salmos 64:10, vamos ler esse versículo. Irmãos, o justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os de coração reto cantarão louvores. Aí, os justos, as pessoas justas, vão se alegrar no Senhor. Quando se trata das coisas do Senhor, os justos ficam alegres. Se você está em uma conferência Zoom com seus amigos, vocês apenas conversam. Não é mal conversar com seus amigos, mas você liga a sua câmera à vontade. Você não vai deixar de ser visto na câmera, mas quando temos reunião para estudar a palavra de Deus, nos reunimos para ouvir a palavra de Cristo, por que você se recusa a ligar sua câmera? Não estou dizendo que vocês se recusam, todos vocês, mas os outros, precisam ser avisados, informados, Se prontifiquem, irmãos jovens, vocês são a próxima geração. Não podemos ser guiados fisicamente durante toda a nossa vida por aqueles que nos guiam hoje, porque um dia morreremos, também partiremos. No caso do Cuia, se Cristo ainda não voltar, como aconteceu com o irmão ele também pode partir. Nós também podemos partir um dia, mas a palavra de Deus que é ensinada para vocês agora, se vocês guardarem em seu coração, vocês terão uma orientação, vocês vão sentir a orientação de Deus em suas vidas. Irmãos, meditins. Então, na Bíblia, devemos estar do lado oposto da rejeição, porque no versículo que lemos, Atos 13:46, eles rejeitaram a palavra de Deus. O que eles fizeram? Eles se julgaram indignos da vida eterna. Então, isso implica julgar a si mesmo, porque você se recusa a ouvir a palavra de Deus. Eles rejeitaram a palavra. Qual é o oposto da rejeição? Vamos receber, para sermos considerados dignos da vida eterna. É por isso que São Paulo disse aos judeus que se recusavam a ouvir a palavra de Deus, que os apóstolos pregavam,
Visto que a rejeitais, porque era mister que a vós se pregasse em primeiro lugar a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Versículo 47, porque assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. Então, isso é tão maravilhoso. Irmãos meditins, que vocês estejam alegres com a palavra de Deus. Isso é muito bom. A Bíblia diz, os gentios, ouvindo isto, alegravam-se. E o que fizeram? Glorificavam a palavra do Senhor. Mas aqueles com quem Paulo falava anteriormente rejeitaram a palavra de Deus. Pelo contrário, os gentios, ouvindo a palavra de Deus, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. Então, é isso aí. Isso é muito maravilhoso. Um dos sinais das pessoas que andam rumo à vida eterna, elas recebem a palavra, creem na palavra e glorificam a palavra de Deus. Então, irmãos adolescentes, vamos despertar. Outros podem estar com preguiça quando é hora de estudarmos a palavra de Deus, quando é hora da nossa reunião. Não. Se levantem. Irmãos adolescentes, não deixe que o seu prazer se volte para as coisas erradas. Que não acabemos onde não deveríamos estar. Que a nossa alegria não seja mais a alegria de uma pessoa que não é de Deus. Vai que você fique tão impaciente na reunião, mas em outras coisas você fica acordado até o amanhecer. Seus pais batem na porta. Você ainda está acordado? Porque ainda não está dormindo. Porque você fica feliz nisso. Então, estamos dizendo isso para vocês, irmãos jovens, para que vocês saberem, para vocês não serem abandonados, para que vocês possam fazer uma escolha. Onde você quer ir? Para a vida eterna? Se você quer ir para a vida eterna, então devemos nos alegrar no Senhor. Devemos nos alegrar com a palavra de Deus. Vamos crer na palavra de Deus. Vamos guardar a palavra de Deus. Vamos glorificar a palavra de Deus e vamos praticar a palavra de Deus. Então, isso aí é uma coisa importantíssima que temos que entender. Se recusar a ouvir a palavra de Deus, mesmo que você não rejeite verbalmente, porque Deus pode ver o coração. Você participa, mas você se sente forçado, Você não fica feliz. Isso é muito mal, no seu coração. Deus sabe disso. Você não quer ouvir a palavra de Deus. Mesmo que você fosse nessa situação, se você visse alguém não querendo te ouvir, o que você sentiria? Só você que está falando, tudo bem. Só eu que estou falando, mas estou lendo para vocês a palavra de Deus. Lemos para vocês a palavra de Deus. Agora, no seu caso, se você fala e uma pessoa não quer te ouvir, o que você vai sentir? Se a pessoa tapa os ouvidos, não quer te ouvir. Assim também Deus, irmãos. Então, irmãos jovens, vamos nos alegrar ouvindo a palavra de Deus. Porque Deus é a fonte de nossa vida. Deus é quem mantém a nossa vida. O que somos hoje, o que somos agora, seja o que for que tenhamos agora, tudo isso vem de Deus. Depois ele fala, vamos ler sua palavra, mas você não se alegra? Isso não é um bom espírito. E não é bom continuar sendo assim. Então, vamos mudar.
vamos nos alegrar no Senhor, vamos ter prazer em ouvir as suas palavras, porque são duas coisas. Aqueles que rejeitam a palavra de Deus se julgam que não são dignos da vida eterna. Mas aqueles que são dignos da vida eterna, eles estão destinados para lá, se alegram na palavra de Deus, glorificam a palavra de Deus e eles creem na palavra de Deus. A Bíblia diz que isso sirva de lembrete para nós, irmãos jovens, que aprendamos a valorizar a palavra de Deus. A palavra de Deus é o seu amor por nós. A palavra de Deus é a nossa orientação para que possamos alcançar a sua promessa de vida eterna. Até aqui o nosso estudo. Tenham todos vocês um bom dia.